Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vou falar um pouco sobre as nuances do chá. Bem, tomar chá às vezes parece uma coisa muito simples, né? Você apenas coloca água nas folhas, faz uma infusão e bebe. Ponto. Mas ela pode ser muito mais profunda, porque você vai sublimar esse ato. E quando você sublima alguma coisa, você dá atenção, você transcende, a sua mente transcende. Então, eu vou aqui fazer uma infusão e vou mostrar alguns detalhes. Por exemplo, agora estou colocando a água na temperatura certa para esse tipo de chá. Vou dar o tempo que ele necessita. E quando eu beber esse chá, ele vai começar a me trazer alguns benefícios imediatamente. Por exemplo, o primeiro benefício. Esse aroma que funciona como uma terapia, a fragrância desse chá, que é um dansong chamado Yashi. Yashi é o cultivar, a variedade dele. É um dansong, um oolong, um chá que foi oxidado. Esse aqui deve ter sido uns 40%, talvez menos, 30%. E ele, nesse aroma que ele entrega, eu já começo a sentir uma tranquilidade, uma paz. Por quê? Porque são aromas agradáveis aos seres humanos, porque são aromas de flores, são aromas de frutas, de tortas, pães, biscoitos, manteiga, uma infinidade de chocolate, caramelo. Então, a planta produz todos esses aromas especiais que atraem o ser humano para que o ser humano vá lá e cultive. Então, a planta se beneficia, o homem se beneficia. Agora, então sentimos o aroma do chá. E depois desse aroma, vem o sabor. Então, vamos provar o chá. Esse chá, por exemplo, você tem que ter uma atenção especial, porque ele não tolera longas infusões. Então, muitas vezes uma pessoa compra um chá, não gosta, porque deu o tempo errado, a quantidade errada e a temperatura errada. Então, você tem que estar presente e entender cada um dos seus chás, cada um deles, porque eles são diferentes, são como pessoas, cada um tem uma personalidade. Então, no sabor, sentimos o prazer, porque ele tem um leve dulçor, ele tem complexidade e ele dá um certo prazer ao paladar. Agora, não devemos nos prender somente a isso, porque existe um outro aspecto. E esse aspecto são os benefícios que esse chá vai fazer no seu corpo.
existe uma infinidade de benefícios. Eu não vou, hoje, o propósito desse vídeo não é falar do lado medicinal da Camellia sinensis, que é a planta que produz o verdadeiro chá. Eu não vou aqui ficar hoje exaltando esse lado. Eu vou apenas dizer que se você fizer esta cerimônia de chá simples, informal, no qual você apenas está tentando se aprimorar e fazer a melhor infusão possível, você vai ter todos esses benefícios sensoriais que atuam no seu sistema nervoso e você também vai ter esses componentes químicos que tem na planta que você vai ter um certo uma certa paz e tranquilidade mental por causa desses componentes, como, por exemplo, a L-teanina, que é um componente que acalma, que tranquiliza, e ao mesmo tempo ele te dá uma certa atenção, você fica alerta. Não é um calmante que dopa você, que você cai, que quer dormir. Não é esse tipo de relaxamento, é uma tranquilidade. Agora, é uma erva potente. Então, você tem que aprender a consumir com moderação e gradativamente. Você não pode chegar no... Vou começar a tomar chá e toma 3, 4 copos grandes de chá. No caso, cada um desses aqui, se você colocar 12 copinhos desse, vai ser um copo grande de chá que você tomou. E lembre-se que o chá contém muitos elementos químicos, inclusive cafeína. Então você tem que tomar cuidado para que você não fique bêbado com chá, porque dá uma certa embriaguez, principalmente com os chás brancos, que dão uma certa embriaguez. Mas, se você consumir moderadamente e for aos pouquinhos aumentando a dosagem, ele vai trazendo os benefícios e você não sente nenhum efeito colateral. Porque o mais importante é a tranquilidade que o chá vai te proporcionar. Mas é como um animal selvagem, que você tem que começar a domá-lo, para que ele entre e não faça bagunça. Então, todos esses aspectos que eu mostrei hoje, desde o olfato, do aroma, ao paladar, aos benefícios que a erva traz, tudo isso junto faz a pessoa entender por que o chá é a bebida mais consumida no mundo. Ela só perde para a água. Ela ganha de todas as outras bebidas. É a bebida mais consumida no mundo. Agora, os brasileiros ainda não estão acostumados. O chá para eles ainda é um enfeitezinho. Eles não entenderam os benefícios que beber chá traz, proporciona. Reduz consideravelmente o risco de várias doenças. Porque existem bebidas que tomamos apenas pelo paladar, mas na verdade não trazem nenhum benefício. Mas o chá, ao contrário, ele cura, ele alivia, ele mantém, ele acorda o seu cérebro, acorda a sua mente, para que você enxergue a sua própria vida com outros olhos,
com mais tranquilidade. Ele ajuda, ele faz esse papel. O chá, ele supre o que você necessita. É muito interessante. Se você está deprimido, ele vai te alegrar. Se você está muito agitado, ele vai te acalmar. Se você está sonolento, ele te dá aquela disposição. É uma planta mística, é uma planta complexa, que nós não conseguimos entender as nuances totalmente. Se eu ficasse falando aqui sobre as nuances do chá, esse vídeo levaria no mínimo 5 horas. Porque a planta, ela atua com os terpenoides, que são substâncias, são aminoácidos que atuam para imitar aromas, para afugentar insetos, para atrair outros insetos, para polinizar, atrair o inimigo da praga que a está atacando. Entendam como essa planta funciona? Ela acabou conseguindo imitar os sabores e aromas que os seres humanos gostam, por estarem há tanto tempo em contato com os seres humanos, elas conseguem imitar esses sabores e aromas, para que o ser humano cada vez cultive mais. E assim elas proliferam e asseguram a sua existência. E o ser humano faz utilização dos brotos, das folhas tenras e novas. Olha só o que essa planta é capaz. Mas nós estamos acostumados no Brasil a ir no supermercado e pegar um pó de chá, uma poeira, uma sobra. Não são chás de qualidade como, por exemplo, estamos acostumados a ver aquele pó de chá, mas não estamos acostumados, por exemplo, a ver o chá nesta forma. Não estamos acostumados. Vocês veem, são as folhas inteiras. Chá de qualidade. Tem as folhas praticamente inteiras. Não é uma poeira. Pegue o seu saquinho de chá em casa, corte, coloque num pires e você vai ver o que eu estou dizendo. Não é chá, é uma poeira de chá. Esses chás aqui, eles vêm da fazenda para mim, mas eles colocam nessa embalagem, que na verdade não é a embalagem comercial, é apenas uma embalagem que eles compram, que tem, fala alguma coisa sobre o longs, por exemplo, algum tipo de chá. Mas são chás praticamente artesanais, chás produzidos por pequenos produtores, que não são fábricas, mas existem muitos chás de fábricas, né? Fábricas que processam, que fazem também, respeitando as regras e fazem de boa qualidade. Mas não aquela poeira em saquinho. Chá em saquinho é uma aberração. Na verdade, vocês sabem como começou esse negócio de chá em saquinho? Começou que um chinês, produtor de chá, colocou os chás dentro de um saquinho, né, de um papel de arroz, com certeza, bem fininho, selou os saquinhos e mandou as amostras para um inglês provar. Quando esse inglês recebeu essas amostras, ele olhou para aqueles saquinhos e falou, então isso aqui é uma erva, vamos fazer. Colocou água quente e jogou o saquinho dentro da água e assim nasceram esses famosos e terríveis saquinhos, que não fazem bem à saúde, pois deixam resíduos, porque você bota água quente, tem muitos resíduos ali. Então, não pare, se você quer realmente entrar no mundo do Gong Fu Cha, fazer uma infusão de primeira, usando folhas de boa qualidade, você tem que se afastar dos saquinhos de supermercado, porque aqueles chás não são bons. Inclusive, pessoas às vezes falam, chá verde faz muito bem à saúde.
Chá verde de boa qualidade faz bem à saúde. Agora, chá verde de saquinho faz mal à saúde, porque eles já testaram e viram que nos saquinhos contém substâncias nocivas, como, por exemplo, flúor. Encontram, às vezes, flúor nos saquinhos, nos chás de má qualidade. Então, não podemos economizar, temos que comprar boa qualidade. Não exagere, né? Não vai comprar aqueles chás que são raros, que na verdade não fazem às vezes nem sentido. É só a fama que eles têm. Um preço absurdo, você não precisa, mas você seja coerente no que você está pagando. O que você consegue comprar sem sacrifício. Então, fazendo todo esse processo com essa planta, você só vai trazer benefícios à sua saúde. Eu conheço inúmeras pessoas que eram alcoólatras. Não eram alcoólatras assim de ir lá nas reuniões do AA, nada disso, mas eram alcoólatras, que não conseguiam passar um dia sem beber álcool. Todos os dias tinham que beber alguma coisa. Ficavam nervosas se não bebessem. Então, acabavam tomando várias garrafas de vinho num dia, ou muitas garrafas de cerveja, e uísque, caipirinha e outras bebidas. Não que tenha alguma coisa errada em bebê-las, mas com moderação, e não todo dia, não fazer um hábito com essas bebidas que prejudicam o seu fígado. Mas o chá não tem esse problema. Então essas pessoas começaram a tomar chá de qualidade e acabaram esquecendo do álcool e bebiam apenas em festas, socialmente, nos fins de semana, e durante a semana tomavam chá. Porque o chá também tem um kick, né? Ele também tem, ele não é uma bebida como tomar um suco. Então, tomar chá é um outro departamento, porque você tem que controlar os kicks dele. Porque tem chás, eu às vezes aqui tomo um chá, por exemplo, ontem eu tomei um chá preto, um Jianhong. Comecei a beber, estava muito bom, fui bebendo, de repente eu senti aquele kick, sabe, muito forte, sabe, aquele, dá uma certa ansiedade, né, uma vontade de levantar e andar, sair, sabe, foi a cafeína, era uma cafeína excessiva nesse chá. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e peguei esse chá aqui, que é um chá amarelo, que ele tem uma propriedade de acalmar. Ele acalma muito. O processo que eles fazem esse chá, acontece alguma coisa, alguma reação química nos componentes, porque eles fazem como o chá verde, mas depois eles enrolam ele num papel, embrulham num papel e deixam ele secando dentro desse papel. Acontece alguma reação química por ele estar abafado, alguma coisa, que ele desperta alguns componentes químicos que acalmam. Ele acalma. Então, depois de ter tomado aquele chá preto que agitou, eu fui e tomei esse. Na mesma hora cortou. Talvez ele tenha muita L-teanina, eu não sei bem, não sei explicar, mas eu sei que eu fiquei tranquilo e voltei a relaxar e a ficar consciente do meu chadal aqui, sem nenhuma agitação. Então, você veja as nuances que o chá tem, que você consegue trabalhar com eles como um alquimista. Se você está com o seu organismo muito quente, você toma um chá verde. Se você está sentindo frio, você toma um oolong que foi tostado, que foi no carvão, que ele foi aquecido e deu aquela tosta nele, que isso yanginiza ele. Então ele ativa você, ele esquenta você. Ele te dá o calor necessário. E quando está aquele calor excessivo, pessoas falam, não quero tomar chá, não é muito... Lógico,
Se está um calor de 40 graus e você tomar um chá preto ou um long desses tostados que eu falei, óbvio que você vai ficar com mais calor ainda, porque ele vai te esquentar. Então você toma um chá verde, um chá amarelo, você toma até um chá branco, ou um Cheguanin, que é um oolong pouco oxidado, que ele é quase como um chá verde. Aí ele esfria o seu corpo. Aí você sente aquela sensação de bem-estar, mesmo estando a 40 graus. Porque não pense vocês, que os chineses tomam chá lá no norte da China só, lá onde está nevando. Não, é no sul onde eles produzem chá. Porque o chá dá bem no plano, ou seja, não assim, totalmente plano, porque o chá gosta de encostas. Tá? Então ele dá muito bem subindo as montanhas. Então ele vai, por exemplo, ele sobe 1.500 metros, então é óbvio que lá vai estar mais frio. Mas esses são os produtores, porque os consumidores estão lá embaixo. E lá é quente. É como no Brasil. Então, você pode, os chineses tomam no calor, mas eles sabem qual tipo de chá que você deve tomar em diferentes circunstâncias. Se está muito calor, você escolhe o chá certo, que vai te esfriar, que vai te ajudar. Entendem as nuances? Agora, quem é leigo, que não estuda, não sabe nada, está um calor infernal, pega um long tostado, faz ele bem forte e toma. Ele vai esquentar você, você vai suar um pouco, mas o corpo vai estar aquecido. Porque às vezes suar é até bom, mas nesse caso, ele vai aquecer você. Você vai ficar aquecido, então não é recomendável. Então, essas são as nuances do Kung Fu Cha. De você apreciar, você entender, aprender como fazer cada vez melhor. Tudo isso faz parte desse mundo fantástico dos chás, porque são tantas variedades, são tantos tipos de chá diferentes, e cada tipo, porque são apenas 6 tipos, né, basicamente, mas desses 6, existem inúmeras diferenças entre um e outro. Por exemplo, um chá preto é um tipo, mas quantas variedades existem desse chá preto? Tem de todos os formatos, cores, uns utilizam apenas os brotos, outros utilizam 2, 3 folhas, um é feito de uma forma, outro é feito de outra, cada um tem um sabor diferente. Os puers, por exemplo, são fantásticos, porque são chás que envelhecem muito bem. Então você tem chás de 2008, 2005, 1995, e eles têm sabores diferentes. Tem os pueres maduros, os pueres verdes, que eles chamam de cruz, né? Em inglês eles chamam de raw puer, em chinês é shen puer, e tem os maduros, né, que são o shu, eles chamam ripe puer, que é shu puer, ou shou, né, também, é cozido ou maduro, mas a maioria usa shu é maduro, shou é cozido. Então, todas essas diferenças, todas essas nuances, essa variedade é que trazem o grande prazer de tomar chá. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.